Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques dessa segunda-feira. E ontem tivemos o encerramento do Campeonato Brasileiro. O Inter, olha, com muito sofrimento, conseguiu se manter na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas agora a grande questão, o que será feito para que o Inter não repita em 2027 esse pavor, né, que teve o torcedor colorado. Bom, o Grêmio não viveu essa situação, até porque se preservou, né, antes, com aquela janela que deixou o Grêmio numa situação um pouco mais favorável. Ontem encerrou a sua participação no Campeonato Brasileiro com uma bela vitória diante do Sport por 4-0 e nesse momento está assumindo a nova diretoria, o novo presidente, o Dorico Roman, com todos os seus integrantes aí, e a expectativa é essa. Quem será o novo técnico do Grêmio? Talvez agora até no transcorrer do programa seja anunciado, mas tudo indica que Mano Menezes não deve continuar à frente da comissão técnica gremista. Nosso Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Master TV, sinal para todo o Brasil, pela antena parabólica, canal 575, para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claro Net. Algumas regiões do estado, também na faixa dos 500. Mas também estamos no Poa Streaming TV. Para o mundo, aí através das plataformas digitais. Você tem o meu canal e também as redes sociais das emissoras. Nosso Dois Toques para a Simer, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, nossa força é tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, essa instituição genuinamente gaúcha, nos orgulha a todos nós, né? Completados esse ano, 112 anos. Estamos de estudo, que é o GBUX, segurança para você e para a sua família. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial Pilar do São José, que está aí, né? Trazendo reforços, contratando jogadores, porque logo em seguidinha, daqui exatamente um mês, iniciamos o Campeonato Gaúcho, no dia 8 de janeiro. E no dia 28 de janeiro, o início do Campeonato Brasileiro. Até porque será um ano, né, de Mundial de Seleções, e o Brasil querendo aí também ver se volta a conquistar um título mundial. Nosso Dois Toques de hoje, especial, né? Até por tudo que aconteceu hoje, mas apenas com um gremista e um colorado, para analisarmos no Colorado saber a quanto foi os batimentos dos colorados no coração de ontem, né? E os gremistas parece que se frustraram muito com esse não rebaixamento do Grêmio. Você vendo aqui, Gerson Luiz da Silva, um prazer, muito obrigado pela presença aqui, né? Nosso Dois Toques. Bom, agora é pensar no próximo ano, mas o Grêmio também não dá para dizer que estava tudo 100%, né, Gerson? Vai ter que, agora, com essa diretoria que está assumindo nesse momento, buscar um novo caminho, né? Bom, Cadu, obrigado aí pelo convite, Dois Toques. Eu sou espectador do programa. Eu acho que tem muita coisa para mudar, né? E especialmente quando se fala de gestão, de governança de clube, acho que os clubes gaúchos precisam se reinventar em todos os sentidos. E o Grêmio, então, por pouco que ele não chegou numa situação como a do Internacional, né? Ele conseguiu, no decorrer desse caminho, recuperar, foi no limite. Mas eu acho que a gente tem um desafio de fazer um outro Grêmio para 2026. Bom, o Grêmio tem essa expectativa, essa esperança exatamente com a nova gestão, o Dorico Roman, né, todos os seus pares aí assumindo, né, para o próximo treino gremista. Olha aqui, rapaz! Olha como é que foi o coração ontem. Ah, não foi fácil, né, Cadu? Não foi fácil. Mas veio de azul e branco. É uma homenagem para o torcedor gremista. Hoje eu vim de azul e branco, né? Porque ontem, Cadu, acredito que sofreu mais o gremista do que o colorado. Porque diz que as pesquisas de audiência da televisão ontem dava disparado no jogo do Internacional, tinha mais gremista assistindo do que colorado. E nós que por 5 vezes estávamos na zona de rebaixamento, né? No final demos assim o alívio do ano do Internacional. Nós não deixamos de ser octa invictos e ao mesmo tempo não caímos para a segunda divisão. Então, apesar de toda uma gestão ali, diríamos assim, péssima do Internacional, nós, particularmente como torcedores, como conselheiros,
nos sentimos felizes que permanecemos na primeira divisão do futebol brasileiro, Cadu. Um abraço e não podia deixar de registrar já na entrada uma saudação. Nesse momento, né, o Odorico Roman está assumindo a presidência do Grêmio e como guaporense que é o Odorico Roman, desejar a ele, né, desejar ao Odorico que tenha muita sorte, né, na gestão do Grêmio, né, porque sendo guaporense já leva um pouco de simpatia já diz nossa, tudo, né? já diz tudo. Eu até vou fazer Mas tu viu que é a alegria dos colorados? Olha esses colorados. Claro que não tenha dúvida, né, que seria um fracasso muito grande, né? Olha, até em termos de gestão, né? Porque se sabe das dívidas aí de Grêmio Internacional, o Internacional passando de 1 bilhão, o Grêmio também chegando perto disso. Olha, um rebaixamento só de início, o Internacional estaria perdendo 300 milhões, com uma folha salarial aí, que hoje praticamente impagável de Grêmio Internacional. Mas a euforia dos eu vou colorados... fazer uma leitura diferente do Postal, né? Nem os colorados acreditavam no Inter. Pior é que é verdade. Só os gremistas né? ficavam acompanhando, não é verdade? Pior, é verdade. Nem os colorados Tu acreditaram. sabe, por incrível que pareça, eu acho que era uma autodefesa, né? Os gremistas todos que passaram aqui nesse momento que antecedeu aí a decisão da última rodada, todos os gremistas diziam, não vai cair. E os colorados ao contrário, não, já caímos. Eu não entendia mais nada, eu não sei se era uma autodefesa ou o que era, né? Mas não dá para negar que foi uma situação, olha, e realmente o Inter esteve rebaixado. O jogo de ontem foi o jogo de ascensão, foi o jogo da volta à Série A, porque o Inter estava rebaixado. Sim, O com Inter resultados estava rebaixado. paralelos ele estava O Inter rebaixado. estava rebaixado. Né? Mas, Cadu, se você olhar a tabela, se você analisar os jogos que tinham ontem, o Fortaleza com o Botafogo, o Palmeiras, que havia um comentário que iria com um time reserva. E foi. Foi, alguns reservas. Time misto. Mas, foi um time misto, então não foi bem reserva. E o Vitória, quem acompanhou o futebol, viu que o Vitória, apesar de ter levado os 4 do Red Bull, Ele tava em mas ascensão, ele vinha né? numa ascensão. Isso. Né? E quem vinha numa decadência era o Ceará. E o Fortaleza também vinha numa ascensão. Então era difícil de acreditar que o Internacional teria essas oportunidades. E tanto é que na história do futebol de 20 clubes, de 4 eliminados, nunca um que estava na situação do Inter conseguiu sobreviver. Então ontem realmente aconteceu um fato que deixou os colorados ontem de noite assim, eufóricos, e principalmente, no meu caso, como colorado, mas como gestor, ficou um pouco mais aliviado do momento que o Internacional iria passar. Eu acho que o fator emocional, né, a figura do Abel, ela foi fundamental para esse momento. Não tem como. Se percebeu que o time estava totalmente comprometido emocionalmente. O Abel traz o fato novo, né? E o futebol, os jogadores não iam fazer nada do que não sabiam fazer, né? Mas o Abel é o fato novo. Foi o grande responsável, Motivador. Né? É que eu digo sempre, o futebol, claro que tem que ter competência, tem que ter conhecimento, mas tem que ter estrela. E o Abel tem uma estrela. O Abel, vamos lá recordar, o Abel foi campeão da Libertadores pelo Internacional, foi campeão do mundo pelo Internacional. Quem não lembra? Lembra o Grenal do século? Que o Grêmio vencia, e com o Inter com expulso, Casimiro expulso contra 10. E ele, no intervalo, veio para o segundo tempo e o Internacional virou o jogo. E foi. E aí deu uma classificação, o Grêmio ficou fora, né? Na competição. E ontem, a mesma coisa. Né? O Internacional fez um péssimo primeiro tempo, e foi outro no segundo tempo. Né? E o próprio Abel disse, né, que não era uma questão de organização de time, mecânica de jogo, porque não tem em uma semana que não tinha como fazer isso. Né? Foi ele mostrar o que significava para o jogador, porque, vamos lá, os jogadores internacionais estavam sendo chamados de quê? Bunda mole. Bunda mole, porque não tinha nada, era um time... Em 2 jogos, tomou 8 gols. Eu acho que esse é o desafio que tem a continuidade da gestão agora, pelo período, que é tentar mudar esse ambiente, porque o ambiente estava totalmente
complexo, né, digamos assim, entre os jogadores, dividido, né, grupo daqui, grupo dali. Tem um ano aí, provavelmente preparar para o processo de sucessão, que é o que eu espero que o Grêmio passe agora com a gestão do Odorico Roman, e ele traga efetivamente, quer dizer, tudo indica que nós teremos um movimento de mudança importante, porque foi terrível esse período recente da gestão atual dentro do Grêmio, em todos os sentidos, né? Acho que o Grêmio e os clubes gaúchos, de alguma forma, eles precisam cada vez rever as mais suas gestões. mudar totalmente, né? A gente que trabalha no ambiente da empresa, da liderança, tudo está baseado em cima de governança, de estratégia de governança. Os clubes não podem mais ser amadores. Os clubes precisam profissionalizar, precisam trazer profissionais realmente que consigam ter competência para contribuir para o processo. Todos têm que ter indicadores de performance, contribuir, porque hoje ele não é mais um clube de amigos, né? O nível do profissionalismo dos clubes que exige e o investimento que se tem nos clubes exige que os clubes se profissionalizem. Não tem como ser diferente. E nós temos que fazer uma análise também bastante fria do momento que nós vamos entrar. Um campeonato brasileiro com Copa do Mundo na metade do ano, um campeonato brasileiro que começa já no final de janeiro, um campeonato brasileiro que vai ter um Coritiba de volta, um Atlético Paranaense de volta, uma Chapecoense de volta. Olha, nós vamos ter que ter muito cuidado. E, principalmente, o Grêmio se manter a estrutura que ele tem, bota mais 1 ou 2, 3 jogadores, o Grêmio ainda tem um elenco, né? O Internacional, ele desmanchou seu elenco. E tem alguns jogadores do Internacional, e está muito claro, olhando ali, que devem sair do Internacional agora nesse ciclo do final do ano. Tem algumas figuras aí que estão sendo cobiçados por outros clubes, né? A gente sabe. Agora, se o Internacional, se o presidente Alessandro não olhar com muito cuidado para a gestão, para o que vem nesse próximo ano, cuidado, nós quase caímos agora. Mas o Internacional já tomou a decisão, o presidente, essa é a informação que eu tenho, né? E ontem o presidente ele não foi nem coletiva, ele só deu um pronunciamento, sem questionamento, sem perguntas, nem nada. Ele só fez esse pronunciamento após a coletiva do Abel, dizendo que é um momento de união do clube, né? As questões políticas passam a ficar em segundo plano, deixam de existir, né? E que o clube precisa de uma união, e terá uma união, porque ele terá o seu mandato até o final de 2026. E a gente sabe, né? Ele não tem nem condições de ser reeleito, e pelos 5 anos de fracasso, ninguém que ele indicaria, né? Eu acho que até foi uma atitude que deve ser cumprimentada, o presidente Alessandro Barcelos. Então, essa união junto com a oposição, ou seja, ele foi buscar todos aqueles que eram de oposição na sua primeira eleição, da Alessandro, Abel, que eram os homens que seriam, né, profissionais de Roberto Melo. Então, ele vai, essa semana, tudo indica, anunciar o novo vice-presidente de futebol, e quem será? Roberto Melo. Roberto Melo. Já preparando o processo de sucessão. E aí, exatamente, por que isso? E ontem até já deu uma manchete disso aí. Estavam todos no barranco, né, comemorando lá, Abel, Carraveta, né, conselheiros, e o Roberto Melo estava lá também, né? Então, tudo indica que acho que está pensando certo, porque ele estava vivendo uma situação desesperadora. Ele foi ameaçado de morte, familiares ameaçados de morte, andava com 15 seguranças em volta, né? Então, o fato de não ser rebaixado, não significa. Eu sempre até cito o exemplo do Grêmio. Se medidas não forem tomadas, e ele parece que realmente vai tomar essas medidas, o Grêmio em 2003 viveu uma situação como essa. Fugiu na última rodada, achando que tudo estava resolvido. Caiu em 2004. Foi um dos rebaixamentos do Grêmio. Tá? Então, é evidente que a gente gostaria que o Grêmio Internacional estivesse comemorando como era antigamente, títulos, né? Ou até mesmo classificação para a Libertadores, que passou ultimamente a ser as conquistas de Grêmio Internacional. Mas o fato, e aí para a grandeza internacional, não ter sido rebaixado, mas os cuidados vão ter que ser grandes e vão ter que repensar toda essa vida administrativa do Internacional. Porque senão... Cadu, vamos ser sinceros,
como é que um Mirassol, com um orçamento pequeno, com uma estrutura pequena, consegue fazer uma campanha que fez. Olha, garantido na Libertadores já rodar 2 rodadas antes. Quer dizer, isso tem que ter o quê? Estratégia, tem que ter liderança que una jogadores que podem não ser craques, mas que consigam, através da mobilização, da garra de quem comanda o negócio, fazer com que o time supere as dificuldades. Então, isso é importante para o Internacional. Temos que fazer essa análise, temos que pensar seriamente que um clube se faz com lideranças, com bons jogadores, mas se faz principalmente com líderes que façam o processo acontecer e motivar esses jogadores no sentido de que possam buscar melhorias dentro dos resultados. E isso aconteceu com o Mirassol, um time humilde lá no interior que conseguiu buscar uma colocação que ninguém acreditava. Quando começou o Campeonato Brasileiro, já se botava lá o Mirassol como um candidato a rebaixamento. É verdade. São verdade. análises que Não, nós temos vamos lá. que fazer. O Inter até não foi tanta imprensa daqui, né? Foi a imprensa do centro do país. O Inter era dado no início do campeonato como um dos candidatos ao título. Como com o Flamengo, com o Palmeiras, né? Com a campanha que o Inter teve. O Grêmio nem aparecia, porque né? vinha de um processo complexo, né? De mau resultado. Agora, eu acredito, Postal, que a gente estava discutindo exatamente sobre isso antes aqui. O futebol, ele precisa abrir uma porta para uma discussão sobre a gestão do clube. A gestão, governança, profissional. Eu vou fazer... Vocês são 2 executivos, vocês são 2 grandes executivos e sabem, qualquer empresa, Grêmio Internacional hoje são empresas. Qualquer empresa mal geridas, o que acontece? Eu vou falar sobre... Eu vou pegar um exemplo, e eu não tenho bastão, vou pegar um exemplo do que aconteceu ontem no jogo internacional e que está repercutindo nacionalmente. A minha carreira nos últimos quase 20 anos é trabalhando marca, gestão de marca, gestão reputacional de marca. Um clube não pode permitir que um jogador como o Bernabé faça o que ele fez com a jornalista com a Nani, que é identificada com o clube. A pior coisa que tem é o ambiente reputacional quando um profissional do teu clube faz o que ele fez, que é uma agressividade indelicada. Até para quem não sabe, né, Gerson? Vamos ficar ontem, ali após o jogo, nas comemorações, ela é uma jornalista, né, de um veículo, e colorada, identificada, e estava dando, né, o seu depoimento. E aí, na comemoração, pós-jogo, ele passa por ela, tira o fone e diz: fala agora, diz agora, fala agora. Acho que a direção do Internacional tem que tomar uma atitude, uma posição em relação a ela. O que eu trago isso? Não conheço o Bernabé, não sei, mas um clube que tenha um ambiente, uma marca como o Internacional, uma marca como o Grêmio, ela não pode ser refém de uma atitude machista, né? Uma atitude covarde, que foi lamentável. Então, quando tu percebe isso é o bastidor, que tem que ser preparado antes. Não está acontecendo antes, não está se cuidando deste ambiente, porque a crise reputacional é uma crise de imagem, sempre é uma crise de imagem. Ela tem a repercussão midiática. Então, quando tu está numa crise reputacional, tu tem uma repercussão midiática. Então, não pode permitir que um atleta, funcionário do clube, tenha um comportamento como esse. Falta uma medida com relação a isso. Isso vale para qualquer outro ambiente, vale para treinadores, vale para qualquer funcionário que represente essa instituição. E eu acho que isso mostra efetivamente o ambiente, quando ele tem problema. O que eu quero dizer com isso? Que os clubes precisam amadurecer em relação às gestões. Eles precisam pensar efetivamente num processo de governança que cuide desses ambientes, porque é tratar bem quem está lá à tua disposição para poder fazer um trabalho. Agora, da forma como foi ontem, no momento em que a jornalista estava fazendo o seu trabalho, super agressivo, desproporcional. Eu acho que este é um problema que a gente tem estrutural, que a gente precisa corrigir nos nossos clubes. Por mais que a pressão que esses jogadores do Internacional tenham sofrido, e até a informação, olha, o mercado não conseguia dormir. Tinha que tomar remédio para dormir, né? De tão grande a pressão, de tão grande a situação,
de um rebaixamento que estava acontecendo, né? E essa atitude, mesmo com essa pressão, mesmo com essa situação toda que os jogadores passaram, não justifica essa atitude. Que fosse comemorar, a gente viu jogadores ali como o Vitinho, como o Vitão, né? Jogadores que pagaram promessa, atravessaram o campo de joelhos, né? Exatamente porque viu o drama do Internacional, agora um drama provocado por eles mesmos. Sim. Eles colocaram o Internacional nessa situação. Mas quem sabe, Cadu, aquilo que eu colocava há pouco, Gerson, quem sabe até por essa falta de lideranças Sem que dúvida. estava faltando. A própria chegada do Abel ao Foi Beira-Rio fundamental. foi fundamental, mas ele chega e comete uma gafe também. Também Cometeu uma gafe, Sim. que daí, naquele momento, em vez de nós estar discutindo futebol, nós estávamos discutindo que o Abel falou da camisa cor-de-rosa. Se você parar para pensar, quando você chega no Beira-Rio, quem sabe lá o que se falou naquela hora? Abel, tu chegou aqui, tu vai resolver todos os nossos problemas. Aí nós vamos a São Paulo e tomamos 3, sabe? Eu acho que essas coisas, elas são reflexo da gestão que não está estruturada para que as pessoas cheguem ali e tenham consciência da gravidade do problema. Quem sabe o Abel, naquele momento, também não foi, chegou entusiasmado, Sem dúvida. falou o que quis, no tu falar o que tu quer, muitas vezes, vocês não vai saber o reflexo daquela tua fala. E a fala dele, naquele momento, nos trouxe, sem dúvida nenhuma. Hoje tudo é festa. Nós nos classificamos, nós não estamos na segunda divisão. Mas se nós não estivéssemos agora livre da segunda divisão, nós estaríamos aqui discutindo até a fala do Abel quando ele chegou aqui. Nós estaríamos discutindo isso. Nós estaríamos discutindo o pênalti que o Alan Patrick perdeu no Grenal, sabe? Então, nós estamos discutindo a goleada que levamos para o Vasco. Então, nós temos que ter preparo. Nós temos que ter o líder lidera. O líder, eu costumo dizer, inclusive eu tenho uma palestra que eu faço sobre Sullivan, o pouso no Rio Hudson. Quem vê esse filme, quem faz uma análise do comandante do avião, em todos os momentos, vai ver que o líder é realmente a pessoa que transmite confiança, que transmite paz, que acalma o ambiente e que faz com que as coisas realmente aconteçam. E futebol não é diferente, Gerson. Eu acho que a gente tem um... E o Abel até ontem, né, até em cima dessa situação, que foi uma polêmica, repercutiu nacionalmente na sua apresentação, ontem na abertura na coletiva ele disse assim, não vou falar em camisa rosa. Não vou falar em camisa rosa. Ele fez um pedido de desculpas, inclusive faz uma menção à própria situação particular que ele viveu com a perda do filho e tal. Sim. O que eu acho, como amante do futebol e gaúcho, é que nós perdemos o protagonismo nacional. Grêmio e Inter precisam resgatar o seu protagonismo. Nós sempre tivemos um respeito, Eram clubes temidos, Gerson, respeitados no Brasil inteiro. São tratados hoje como... Nós temos que resgatar o protagonismo do futebol gaúcho em todos os níveis. E para a gente poder fazer esse movimento, nós precisamos, digamos, lamber as nossas feridas e corrigir o rumo das nossas feridas. Porque se nós não fizermos efetivamente nada... Eu vou te dizer um exemplo. Hoje, um grande executivo que está no Palmeiras é gaúcho. O cara que comanda o Palmeiras executivamente é o Cristiano Keller, que esteve aqui no Grêmio, um gremista, que esteve no Vasco, esteve no Flamengo, e está dentro do Palmeiras. É um executivo gaúcho. E aí eu venho sempre com a discussão. Por que a gente tem que buscar profissionais? Nada contra. Acho que a gente tem que sempre buscar. Por que a gente tem que buscar profissionais, diretor de marketing? Tem que buscar alguém de fora, que nem estava agora no Grêmio, tem um diretor de marketing de fora, e tu não valoriza profissionais altamente competentes que estão aqui, que são gremistas, colorados, que poderiam estar ajudando os dois clubes, que conhecem a aldeia, têm capacidade para contribuir aqui com os clubes do Rio Grande do Sul. Então a gente precisa retomar o protagonismo. Eu espero que a nova gestão do Grêmio, que está sendo empossada agora, ela tenha isso como premissa, que ela corrija esses últimos anos que o Grêmio tem que ver isso aí, tem que ter esse horizonte aí na frente, porque o Grêmio encerrou ontem 2 ciclos.
Encerrou o ciclo da temporada e um ciclo de gestão. Exatamente. E um ciclo de gestão fracassada também com o Alberto Guerra. Fracassada. A expectativa que se teve sobre a gestão do Guerra era imensa. Ou seja, é uma frustração sobre todos os aspectos, porque o processo... Eu acompanhei a migração dos clubes para as duas, o Inter lá no Novo Beira-Rio e o Grêmio na Arena. A complexidade que tem dentro da Arena, o torcedor era extremamente maltratado. Torcedor sócio do clube, patrimonial, historicamente lá. Então, espero que isso se corrija, esse ambiente. Por quê? Porque tu precisa da torcida para mobilizar o clube, para fazer com que o clube vença. A torcida faz o seu papel. Ontem, por mais que tu tenha tido um número pequeno de torcedores, e eu tenho certeza que quem não foi ficou arrependido de não ter ido. Quem foi, marcou para o resto da vida, para as crianças. Eu vi uma imagem de um menininho chorando com uma placa, né, uma plaquinha, e dizendo, olha, eu acredito, e chorava, assim, compulsoriamente. Então, este é um ambiente que o clube, a gente precisa profissionalizar. Eu estava comentando que o ambiente do conselho de administração, existia uma liturgia dentro de um ambiente de conselho, né? Era rito, tu tinha que ter um certo respeito para dar dentro de conselho. Hoje, ele mudou completamente. O clube precisa resgatar isso, esse ambiente litúrgico de respeito, de ter um ambiente sagrado dentro do clube, que eram os conselhos. Hoje a gente perdeu isso. Esperamos que essas próximas gestões aí possam fazer esse movimento de mudança. Porque o Grêmio, na realidade, hoje, olha, não sabe qual é a verdade. Agora, há poucos dias atrás, o presidente Alberto Guerra deu uma declaração que ele vai entregar o clube em melhores condições que pegou em 2022. Isso é verdade? É essa a realidade? Pois é. E diante disso que está assumindo agora, exatamente nesse momento aí, né, a nova diretoria do Grêmio. Agora, que não tenha dúvida que precisa Grêmio Internacional para voltarem a ser grandes. Hoje eles são grandes pela história, né? Não pelo momento de Grêmio Internacional. Porque se vir, o Grêmio ano passado festejou no rebaixamento nas últimas rodadas também. Né? O Internacional até teve um ano mais favorável. Chegou a uma 5ª posição, aí teve vaga, inclusive, na Libertadores da América. Mas o que nos espera o próximo ano do Grêmio Internacional? É uma incógnita, não se sabe. Né? Então, o torcedor gremista tem essa, né, expectativa aí de que agora, com a nova diretoria, e aí está chegando o Paulo Pelaipe, conhecedor também, né? Embora hoje é um profissional, né, Gerson? Eu tive até um dos programas de TV aqui, até o Luciano Záquia, e aí sobre isso, olha, eu não teria problema nenhum se eu fosse vice-presidente de futebol. Eu traria hoje um profissional do Pelaipe, né? Ele é um gremista identificado, né? Mas está aí, né? Também pesou, acho que esse lado do coração dele, abandonando um Cruzeiro, numa situação, olha, extremamente favorável. Confortável, né? E Com aí certeza. acabou vindo pelo... Eu acho que o coração bateu forte, sim, bateu pelo Grêmio. Mas essa é a grande expectativa aí, o que se espera de Grêmio Internacional, que voltem, né, a ser o que já foram. Clubes vão ser sempre grandes, mas pelo menos ter equipe. Evidentemente que chegar ao título é uma outra situação, mas equipes competitivas, né? O que não se tem mais hoje, né? Bom, olha aqui, ó, isso você tem com certeza. Tudo que você precisar em termos de imóveis, você tem na Central de Imóveis, com o Domênico e toda a sua equipe, para lhe dar assessoria o que você precisar em termos de imóvel. Você quer adquirir um imóvel, você quer vender o seu imóvel, seu condomínio para ser administrado por quem? Você quer adquirir um imóvel, lá tem todas as fases financeiras, aquela que se enquadra perfeitamente dentro do seu orçamento, né? Então, aí os contatos, telefone convencional, celular de Sérgio de Watson, bairro Histórico, Porto Alegre, na Cidade Baixa, na Rua José do Patrocínio 385, codifica a Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria, o que você precisar em termos de imóveis. Todo e qualquer imóvel tem telhado. Qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, esse é o caminho. SOS Telhado, 24 horas à sua disposição, também para lavagem, limpeza, pressão de lajes, de piso, tudo você tem lá no SOS Telhado. Atende em todo o estado do Rio Grande do Sul. Telefone para contato, o endereço está aí na tela. SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Bom, revisão do seu carro, aí na Casa Pneus, né? São mais de 60 anos de qualidade. Lá você tem todos os itens para revisão do seu carro, geometria, balanceamento, suspensão, troca de freios, né? E aquela que é a segurança máxima
do seu carro são os pneus. Então, na compra de 2 ou mais pneus, você pode pagar em 10 vezes no cartão sem juros e ganha geometria e balanceamento. Então, mais do que nunca, né? Estamos chegando, é época de férias, né? De colocar o carro na estrada, mesmo que você não viaje, questão de segurança na cidade, né? Então, os pneus, perfeitas condições de revisão do seu carro. Avenida Ceará 1055, telefone na tela, caso você queira agendar, 51, código diário 33424245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência ao nosso Dois Toques dessa segunda-feira e vendo, né, os momentos do jogo, momento dramático do Internacional, que conseguiu se manter na Série A, e também, né, a goleada do Grêmio, que encerrou a sua temporada, o seu ciclo, e com essa gestão, ontem vencendo o Sport por 4-0. Voltamos logo. Noel, você é um bom menino.
Quando tecnologia e experiência se unem, o resultado é muito mais que uma construção. Do litoral ao campo, projetamos e construímos com alto padrão, eficiência e tecnologia. Velocidade de construção, precisão e qualidade superior. Bem-vindos à Escola de Educação Infantil Doce Mel. Com 36 anos de história, localizada no bairro Chácara das Pedras, a escola é referência no cuidado e no desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Com um espaço de 1.000 metros quadrados, a escola promove uma educação que valoriza a autonomia, criatividade e o brincar livre, unindo teoria e prática em um ambiente acolhedor. A escola também conta com atividades de inglês, música, psicomotricidade, capoeira e expressão corporal, entre outras. A Doce Mel é, acima de tudo, um espaço onde a infância é respeitada, acolhida e celebrada com amor. Construir uma família, fazer uma viagem, garantir o amanhã. E mesmo com as mudanças da vida, tem algo que permanece: a vontade de cuidar de quem você ama. Para isso, conte com a segurança e a tradição do GBUX. São mais de 100 anos valorizando o cuidado e a proteção. Cada um de nós tem um plano para o futuro. O GBUX tem vários. Estamos de volta com o nosso Dois Toques desta segunda-feira, com Gerson Luiz da Silva e Fernando Postal. Hoje um programa especial. Só um gremista e só um colorado, né? Os colorados, evidentemente, comemorando muito esse rebaixamento, esse não rebaixamento, mas, né, projetando aí 2026 que seja bem diferente do que foi 2025. E o Grêmio, né, nesse momento, assumindo aí a nova gestão com o Dorico Romão, o Grêmio também, né? Não, olha, vou dizer, o Grêmio foi menos ruim, dá para dizer assim, né? Nesse ano de 2025, e aí apostando que tenhamos aí para a dupla Grenal um ano 2026 bem diferente do que foi 2025. Olha, diferente é a Unimed para você, né? Se você tem um CNPJ, você pode ter, olha só, um plano Unimed Porto Alegre, pode ser MEI, pequena empresa, startup, seja qual for o tamanho ou perfil. Seus colaboradores podem ter um plano, olha só, que garanta o cuidado e que combina com eles. Então, acesse unipoa.com.br e consulte um vendedor. Essa é a nossa Unimed Porto Alegre. Nossos Dois Toques também, ora, para o Senai. Aí a preocupação do Senai é com a sua indústria. Você quer a sua indústria mais produtiva, consultoria gratuita, redução de custos, mais faturamento? Então participe do Brasil mais produtivo. Acesse plataformaprodutividade.com.br. plataformaprodutividade.com.br. Citando sempre que o Senai é uma iniciativa do Sistema Fies, que tem à frente o presidente, nosso amigo Cláudio Beer, que era um dos tantos colorados, né, que ontem comemoraram e continuam comemorando. Estava lá no Barranco também comemorando, né, a permanência do Inter na Série A. Olha só, lugar perfeito, ideal para sua criança até 6 anos de idade é a Doce Mel Educação Infantil, né? Então, aí, para que você tenha uma noção maior do que é e aonde você colocar a sua criança até 6 anos de idade na Doce Mel Educação Infantil. Veja aí.
Tá, esse é o local perfeito para sua criança, olha, porque são 36 anos de história que a Escola de Educação Infantil do Ocimelo é referência de cuidado e desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Então, aí os contar a qualquer época do ano, né? Você pode deixar sua criança lá. Mas já projetando aí agora a chegada de 2026, as matrículas estão abertas, estão aí o celular que serve também de WhatsApp. E para que tenha mais ideia, através do Instagram, @ Escola Infantil do Ocimelo. Vamos ver como é que foi o sofrimento dos colorados ontem, né? Esse jogo que garantiu o Inter aí na permanência da Série A do Campeonato Brasileiro. Até porque o primeiro tempo, né, deixou muito a desejar, né? No Internacional foi para o intervalo e uma loucura, os resultados aconteciam, o jogo do Botafogo com o Fortaleza, né? O jogo do Vitória com São Paulo, o jogo do Botafogo com Fortaleza, né? O jogo do Palmeiras com o Ceará, e o Inter a gente está acompanhando aí, a gente está acompanhando aqui no telão também, ó, né? O Inter no primeiro tempo chutou uma bola a gol só, né? E deixava os colorados mais preocupados. E aí no segundo tempo, né, foi outro, veio esse gol do Mercado, né, que começou a abrir aí, deu a vitória, mas mesmo assim depois aí o Fortaleza empatou, aí o Inter precisava de um 2-0. O Botafogo fez o gol. O Botafogo fez o gol. E aí Tava 3-1. Aí voltou. Anularam porque tinha tido pênalti. Aí virou uma confusão, né? E aí, ó. E aí esse gol do Mercado, né, que deu aí o início da. Olha só, o Borré não adianta, né? O Borré, por mais que queira, né? Olha o gol que ele perdeu ali, né? Não, isso que chama atenção, a frustração do time que era, né, esse marado. Ontem, o Inter precisando fazer mais um gol, e aí foi substituído, e o Borré sai caminhando, né? E aí depois teve a penalidade máxima, né? Aí deu uma... E a expectativa aquela também do Alan Patrick, que errou o pênalti, né? Olha só, segundo aí, foram 2 lances de penalidade máxima, né? E o árbitro marcou na primeira, né? Aí o Alan Patrick fez esse segundo gol, e aí começou as coisas a ficar mais tranquilas, né, Apostal? Mas aí já estava o Carboneiro e as o modificações já estavam em campo, né? Aí, claro que o Inter precisava mais de um gol, aí o Abel foi estratégico também nessas modificações. Olha esse lance. O que é a visão do jogo. Aí o Carboneiro realmente, aí ele consolida, né? Aí o resultado, né? Aí o 3-0. E é interessante um jovem desses não ter tido mais oportunidades, né? Que eu acho que para o torcedor... Olha a jogada dele. Pois é, e o né? jogador que sempre que entrou melhor que o Borré. Olha a pifada que ele deu no Carboneiro. Né? Impressionante. São essas coisas do futebol que não dá para entender. Ou dá, né? Eu me lembro até o Roger, na época do REC, questionado sobre isso, aí ele disse numa coletiva, não, mas temos que manter a hierarquia do vestiário. Né? E se fala tanto em jovens, que Grêmio Internacional precisa nas suas equipes de jovem, né? Aí um belo gol do Red Bull. Como a gente disse, pegou na veia, né? Já estava, as coisas já estavam encaminhadas aí o Inter até nem sentiu, foram aos 42 minutos já se encerrando aí. Mas vamos ver que o homem responsável, né, pela permanência do Internacional, olha, já foi feito um pedido junto ao Conselho Deliberativo do Internacional para que ele tenha uma estátua, né? Porque foi o grande responsável. Olha, essa gratidão que o Internacional tem com o Abel, hoje ela é impagável. Ela é impagável. Se ele já estava na história do Internacional, hoje, muito mais, né? Então, ontem o presidente também, né, nesse seu comunicado, não foi uma coletiva, ele disse que, de alguma maneira, vai ter uma homenagem, o Abel vai ser homenageado, mas também tem informação que já entrou um pedido, e certamente, né, os conselhos vão aprovar. Não tem como não aprovar. O Abel também terá uma imagem ao lado do Fernandão no Complexo Beira-Rio. Mas vamos ver o que o grande responsável, Abel Braga, falou após a vitória e a permanência do Inter na Série A. E muita coisa que eu assisti, que eu escutei, me marcou muito. Não sei te explicar, cara. Que minha própria esposa falou que está tomando uma atitude maluca.
teve muitas vertentes. Uma delas era mostrar às pessoas que eu nunca tive brigado com ninguém. Saí daqui 2020, 2021, com um dever cumprido, sabendo que me tiraram um título no apito. Um título meu não, tiraram um título do Inter. Não sei o que me deu, porque eu vim extremamente confiante. Quantos colorados iguais existem? E eu não posso dizer não. Eu não posso ficar puxando isso só para mim, porque eu não fiz nada sozinho. Eu acreditei no grupo, eu acreditava no staff, acreditava porque pouco se falou. O nosso goleiro jogou 3, 4 jogos aí sem estar em condições de jogar. E que nós aumentamos o número de jogadores no meio-campo e criamos uma superioridade muito grande. Tinha sempre alguém livre. E ele foi um desses responsáveis. Pelo lado esquerdo. É claro que eu escutei. Porra, tu é maluco, o cara joga de meia pelo lado direito e vai botar do lado esquerdo. Eu falei, vou, cara. Eu quero que ele flutue. Ele não tem o João que flutua pelo lado esquerdo dele. Eu vou ter o meu também. Trouxe o Alan Patrick um pouquinho mais para trás, tal. Correu bem porque eles assimilaram da melhor maneira possível. E acho que é um resultado, não só o jogo em si, mas o Inter não fazia gol, o Inter só sofria gol. E acho que foi um resultado que esvaziou um pouco tudo aquilo que estava de negativo na cabeça do Colorado. Olha, eu também nessa coletiva, que foi longa, né? Ele disse que essa vitória, essa manutenção foi mais importante que o Mundial Interclubes. Porque ele disse, se eu perdesse o Mundial, eu seria o segundo maior do mundo, o segundo melhor do mundo. E se isso não acontecesse, o que aconteceu ontem, o Inter estaria numa segunda divisão. O Abel foi ovacionado e vai receber essa homenagem aí pelo grande responsável, exatamente por ter mantido o Inter na Série A do Campeonato Brasileiro, mas deixou bem claro, não continua como técnico, ele deverá ser o diretor executivo, né? E o Inter procura agora um novo técnico, exatamente para que trabalhe junto com o Abel D'Alessandro. Vários nomes especulados aí, né? Um nome que está sendo também o Odair Hellmann, o outro que rebaixou aí o Carpini, né? Que é um belo treinador, talvez com uma assistência aí do Abel D'Alessandro possa ser, né, um técnico que é um dos únicos emergentes que surgiu aí, o Carpini, né? Talvez com esse respaldo aí. Eu vendo o Abel falar, né? E é interessante a liderança de uma personalidade, né? Como seria o Filipão também se fosse chamado para colocar o Grêmio numa situação, tirar o Grêmio de uma situação adversa? Sem dúvida. Ele manteve o Aguirre na lateral. E foi a primeira desculpa. Errou lá, ele foi o primeiro a dizer, esse é o primeiro. Exatamente. Ele errou lá, ele é substituído, sai chorando o jogador lá no jogo contra o Vasco, né? Foi. Ele manteve o Aguirre e ele segurou o Aguirre e ele jogou bem ontem. Então, essa liderança, essa personalidade, ela faz a diferença. Eu acho que isso mexeu muito com o ambiente do jogador. Trabalhou o grupo, ele realmente teve esse mérito no grupo. Olha aqui, ó. Aí você também tem todas as vantagens. Tudo que você precisa ter no Ferragem, você tem na Ferragem Lampião, que é uma Ferragem profissional. O slogan da Lampião, se não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que enquanto tudo que você precisa, imagina, né? São completados agora na última sexta-feira 40 anos da Ferragem Lampião, a Ferragem profissional. Está aí o teleentregas e o endereço da Ferragem Lampião. Nossos dois toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, aquele que está em todos os segmentos de nossas vidas e sempre nos facilitando tudo que é maneira. No meu caso de agora, né, que é o app, o novo app, né, a campanha do novo aplicativo do Banrisul. Olha só, atualiza a tua rotina com o aplicativo Banrisul. Ele é mais moderno, intuitivo, fácil de usar, com tudo em um só lugar, também na palma da sua mão. Esse é o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, que também um ano com superfaturamento, né, com o lucro que é o Banco Sul, aqui, ó,
um dos responsáveis aqui, aquele que eu disse, administração competente só pode ter lucro e vantagem, né? E foi o Banrisul que encerra aí, né, com quase 1 bilhão de lucro, né? Sem dúvida, um belo ano. Ainda estamos trabalhando muito para fechar o ano. Tivemos no terceiro trimestre um resultado histórico e acreditamos que vamos ter um ano histórico também no Banrisul. Esse é um trabalho, né, sob a liderança do presidente Fernando Lemos, né, que tem feito um trabalho muito bacana, um bom gestor, como a gente diz. Já é a 4ª passagem do Fernando Lemos à frente do Banrisul. Foi e voltou. Quem volta é porque é bom. Mostra realmente um trabalho de liderança, muita competência e também conhecimento do mercado financeiro. Isso é muito importante, né? Tu tem que entender um pouquinho. Isso não é fácil. E lidar com o mercado financeiro, lidar com esses momentos de grandes instabilidades, no Rio Grande do Sul, onde o agronegócio representa mais de 40% do PIB, e nós aqui com as secas, com as enchentes, e tu tem que saber manobrar ali para que a gente consiga ter os resultados que a gente tem. Então, realmente é um trabalho muito bacana, e você falava do app do Banrisul, é um app extraordinário, né? Cada vez mais sendo aceito, né? E cada vez mais clientes novos entrando no Banrisul. Isso é que nos alegra cada vez mais. E só para não deixar, agora na sexta-feira estamos inaugurando uma nova agência aqui, a Agência Coliseu aqui, na antiga Ubra, ali na antiga Mesma. Opa! E nos próximos dias vamos inaugurar a nova agência na Rua da Praia, Que ali em espetáculo! frente ao prédio Santa Cruz, no coração de Porto Alegre, na Rua da Praia, uma agência moderníssima, uma agência que vai realmente orgulhar o estado do Rio Grande do Sul. Que maravilha! Esse é o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco do Sul. Parabéns a tia, ao Fernando. A dupla Fernando Lemos postal. São bons, Fernando, hein? E toda a diretoria lá do Banrisul. Mensagens, nossos parceiros, voltamos logo para o segmento final do nosso Dois Toques, e vendo ontem a goleada do Grêmio, né? Encerrando aí o seu ciclo esse ano em termos de Campeonato Brasileiro. Voltamos logo. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Banrisul. Estamos de volta com o nosso Dois Toques de hoje, né? Dois Toques especial, depois do encerramento do Campeonato Brasileiro, só com um gremista e um colorado. Gerson Silva e Fernando Postal. Olha só, o nosso Dois Toques para deixar o seu carro, tem um brilho espelho total, lavagem 5 estrelas. Né? Com 45 anos, é diário. Tempo durante a semana, sábado, domingo, feriado. Está aí o telefone, endereço, ponto tradicional em Porto Alegre, na Avenida Lilópolis. Agora, você vacilou com o seu carro ou bater, então martelinho de ouro, Euclides da Cunha, 309, agende aí com Marcelinho para deixar o seu carro zerado. Vamos ver como é que foi a... Olha, eu quero ter um centroavante, Carlos Vinícius, hein? Olha o que mudou. Vamos ver como é que foi essa goleada aí que o Grêmio encerrou. Mesmo o esporte a gente viu o time já fracassado, mas esse esporte tinha vencido o Grêmio aqui, né? Até que foi aquela situação toda. Uma das poucas derrotas aí. Cargo, né? Mas tá aí, né? Agora, a importância da chegada do Carlos fala muito também, né? Nos jogadores que chegaram, o caso do Arthur, né? Mas o Carlos Vinícius foi fundamental. Um centroavante. Eu acho que isso mostra que a qualidade, né? Quando tu tem jogadores de qualidade, tu qualifica o teu plantel, né? Arthur, William,
Nossa, o Carlos Vinicius, ou seja, tu qualificou muito o time do Grêmio e indiscutivelmente isso melhorou, foi fundamental. Senão o Grêmio estaria sofrendo aí para não cair. O Grêmio percebeu antes a situação toda e a janela que o Grêmio fez, ela foi fundamental exatamente trazendo esses reforços que fizeram a diferença nessa reta final aí do... Acho que tem uma listinha aí para o nosso novo presidente do que não fazer. Ah, sem dúvida. E é grande essa lista. Não. Do que eu não posso fazer em 2026. Acho que isso vale para os dois. Sim. É isso aí. Não fazer o que fizeram em 2025. Vamos ver. Praticamente deve ter sido a última entrevista, ele até fala na coletiva, assim, olha, questionado sobre o silêncio, ele tem uma reunião marcada, né, já que a nova diretoria está tomando posse agora, essa semana com a nova diretoria. Mas isso eu conheço bem o silêncio. Já podiam ter conversado com ele. Vamos ver o que disse Mano Menezes. Quando íamos para fazer a segunda, deixava escapar, e isso não faz campanha. Né? A campanha faz quem consegue ser mais constante, e foi isso que faltou para a gente para fazer uma colocação melhor. Importância na participação da equipe, e é isso que se deve fazer, construir equipes. Acho que começa a se montar uma equipe para o ano. E falo isso olhando para aquilo que fizemos, para aquilo que foi o segundo turno e aquilo que foi a chegada de jogadores importantes, que pode ser a referência da equipe ou o alicerce da equipe para o próximo ano. E foi o que ele disse, né? Fundamental a chegada e projetar, né, 2026. Bom, o que a gente sabe é sempre vitória, né? Quando saímos daqui, vamos para o Barranco, restaurante, churrascaria, mais do Rio Grande do Sul, referência nacional. Complexo do Barranco e do Barranquim, sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você tem sempre de terça a domingo. Barranquinho é de segunda a segunda. Você curte onde você quiser, tem delivery, Takeaway, ter entrega, você nunca fica privado nunca das delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu vou para lá em qualquer local, sempre com o meu quê da São Moto. Revenda Avenida Ipiranga 8113, o Jefferson está lá para dar toda a assessoria que você precisa para o seu quê. Ao lado, os adeptos de 2 rodas na Suzuki São Moto. Preço e qualidade, é só nesse grupo que esse ano está completando 90 anos. O slogan de estudo. Economizar é comprar bem. Se você só tem no Grupo Zap. Obrigado, Gerson, pela presença. Fica sentado, tranquilo. Obrigado pela presença. Obrigado. Fernando, obrigado pela presença. Cadu, né? Obrigado, até a próxima. Esperar a expectativa aí que a gente vai ter muito para falar em relação aí projetar 2026, mas o que a gente quer é que a dupla seja forte em 2026, bem diferente de 2020. Que assim seja. Assim seja. Continua a programação que vocês estiveram assistindo na Master TV, chegando aí o grande Glauco Paza, né, com Visão 360, no Pô Stream TV, chegando também o grande Fabiano Brasil com Protagonistas RS. Olha, e os canais aí, as redes sociais, tem o meu canal, das emissoras, né? Então você pode ver qualquer hora do dia e da noite. A todos vocês, um ótimo final de noite. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.